Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver as outras 5 questões restantes da prova da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. No vídeo anterior nós resolvemos 5 questões, da prova nós vamos resolver as outras 5, ok? Então vamos começar. A próxima questão, que é a de número 16, né, é a seguinte: determine o valor ou os valores de K para que o sistema linear a seguir seja possível e determinado. Então a gente tem aqui, para um sistema ser possível e determinado, ele tem que ter uma única solução, ok? Então aqui nós temos aqui o sistema, né? Precisamos saber aqui qual é o valor de K para que ele seja possível e determinado. Então nós vamos tirar o valor, vamos aqui usar a segunda equação, 3x, né, menos y igual a 4. Aqui nós vamos encontrar o valor de y. Então 3x menos 4, vamos colocar o 4 para esse lado e o y para o outro lado. Então, y é igual a 3x menos 4. Aí nós vamos substituir o valor de y aqui nesta equação. Então, vamos lá. Aqui fica kx, né, mais 2y. Né? Então, quem é o valor de y? É 3x menos 4. Isso, né? Então, vamos lá. Isso aqui é igual a 5, né? Nós estamos usando a primeira equação. Então, vamos desenvolver isso aqui. Kx mais 2 vezes 3 dá 6x menos 2 vezes 4, 8. Menos 8 é igual a 5. Então, vamos fazer kx mais 6x é igual, colocando menos 8 para o lado direito, vai ficar, vai positivo. Então, fica 8 mais 5, 13. Então, a gente tem aqui, né, que é igual a 13. Vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, nós vamos deixar entre parênteses k mais 6, tá? Igual a 13. Aqui a gente faz que x é igual a 13, né, dividido por k mais 6. Né? Então, com isso, a gente sabe o seguinte, olha, o denominador, aqui o denominador, ele não pode ser zero, tá? É a regrinha da matemática que diz isso, aqui não pode ser zero. Então, o K, ele não pode de maneira alguma ser igual a menos 6, porque se ele for igual a menos 6, vai dar zero aqui no denominador. Né? E não pode, então esse K tem que ser diferente de menos 6. Então é exatamente, olha, a alternativa C. Todo K tem que ser diferente de menos 6, ok? Vamos passar para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é a seguinte: Ana decidiu guardar mensalmente certa quantia em dinheiro em um cofre. No primeiro mês, ela investiu R$4. Vou colocar aqui, no primeiro mês, ela investiu R$4. No segundo mês, ela investiu R$8. Né? R$8. No terceiro mês, ela investiu R$16. Vou colocar aqui, R$16. No terceiro mês. E assim por diante. Considerando tais valores ao longo dos 10 primeiros meses,
Ana terá economizado, então, quanto Ana terá economizado em 10 meses, né? Aqui tem 10 meses, então aqui ele vai fazer isso até o 10º mês. Vamos chamar aqui o 10º mês, ela vai guardar um valor X. Então esse 10º mês, aqui vocês percebem que é uma PG, tá? Onde eu tenho aqui o 4 é o A1, tá? O 8 é o A2, 16 é o A3, tá? E esse X aqui é o A10, né? Eu quero saber quanto ela vai juntar em 10 meses, né? Em 10 meses. E se você observar aqui, a razão dessa PG, né? Esse é um problema de PG, a razão é o A2 dividido pelo A1. Então, quem é o A2? É 8 dividido por 4, então tem 2. Então a razão dessa PG é 2, né? E eu quero saber quanto ela vai ter no final dos 10 meses. Quer dizer, eu tenho que somar todos esses valores. Então aqui é a soma dos termos de uma PG. A gente tem uma fórmula da soma dos termos que é a seguinte, olha. A soma dos termos de uma PG é o A índice 1, né, multiplicado pela razão elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, que é a razão menos 1. Tá? Menos 1. Aqui é a forma da soma dos termos de uma PG, e que é exatamente o que eu quero. Então vamos lá. Então Sn é igual. Quem é o A índice 1? É 4. 4 que multiplica. Quem é a razão? É 2. Elevado a n. Quantos termos eu tenho? N é a quantidade de termos. Eu tenho 10. Então 2 elevado a 10 menos 1. Tá? Dividido pela razão menos 1. Quem é a razão? A razão é 2. Então 2 menos 1. Então aqui a gente tem a soma dos termos é igual 4 vezes 2 elevado a 10 é exatamente 1024. Então 1024 menos 1 dividido por 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? 1. Então, a soma dos termos, Sn, é igual a 4 vezes 1024 menos 1 dá 1023. Tá? Então, quando eu multiplico 4 vezes 1023, eu vou ter exatamente 4092, que é exatamente a alternativa A, ok? Basta você multiplicar aqui 4 vezes 1023, né? 3 vezes 4, 12, olha lá. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 4 vezes 1, 4. 4092, ok? Vamos passar para a próxima questão. A questão é a seguinte. Considere os conjuntos A, B, C e D definidos a seguir. Eu tenho aqui que o conjunto A é o x, tal que x é o número primo menor que 20. Então, eu tenho esse conjunto A são os primos menores que 20. Eu vou passar aqui para o próximo slide, que eu já fiz aqui os conjuntos. Olha. Então, o conjunto A é um x, tal que x é um número primo menor que 20. Então, o conjunto A é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. São os primos menores que 20. Quem é meu conjunto B? Meu conjunto B é um x, tal que x é um múltiplo de 2 ou 3. Então, é um múltiplo de 2 ou 3, e esse x ele está entre 1 e 20. Então, o conjunto B é 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18
e 20. Aqui é o nosso conjunto B. E o conjunto C é um x tal que x é um divisor de 60. Então, aqui no conjunto C, nós temos esses números que são divisores de 60, inclusive ele mesmo. E o nosso conjunto D é um x tal que x é um número ímpar. Então, aqui nós temos os ímpares, né? E eu coloquei os ímpares até o 19, mas aqui segue, né? E o que a questão quer saber, ó? Diante de tal, pode-se afirmar que a quantidade de elementos pertencentes ao conjunto resultante de A união C, interseção com B menos D será de. Então, eu quero saber quantos elementos tem na união de A com C, interseção com B menos D. Então, nós temos que fazer essas duas operações, A união C, depois B menos D, e depois fazer a interseção. Então, quem é a união C? Aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto C. Então, aqui a união dos dois conjuntos, olha, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até 60. Então, é o que está em A e o que está em C, sem contar os repetidos. Eu não preciso repetir. Eu faço a união dos dois, tá bom? E quem é o conjunto B menos D? Agora, quem é o conjunto B menos D? É exatamente tudo que está em B e não está em D. Então, a diferença de conjuntos nessa situação, B menos D, é exatamente o que está em B e não está em D. Então, vamos lá, olha. Tem que estar em B. Ó, o 2 aqui, ó, está em B, tá? E ele não está em D. Então, ele faz parte da diferença. O 4, ó, o 4 está em B e ele não está em D. Então, faz parte também. O 6, olha, o 6 está em B e não está em D. O 8 também está aqui e não está em D. O 10 também está aqui e não está em D. Tá? O 12 está aqui em B, mas não está em D. O 14, da mesma forma, está aqui em B, mas não está em D. O 16 também, olha, está aqui, mas não está em D. O 18 também, olha, está aqui e não está em D. E depois o 20 da mesma forma. Então, aqui é o conjunto diferença, né? Agora, o que eu quero? A solução eu quero esta união, interseção com essa diferença. O que é interseção? É o que está nos dois conjuntos. Então, se você observar aqui, olha, o 2, ele está tanto na união quanto na diferença. O 4 está aqui na união e está na diferença. Ó. O 6 está aqui na união e está na diferença. O 10 também está aqui e está aqui na diferença. O 12 está aqui na união e está na diferença. O 20, olha, o 20 está aqui na união e está na diferença. Os outros, tá? Eles não estão aqui na diferença. Então, interseção é o que está nos dois. Se vocês observarem, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. É exatamente a alternativa B. Eu tenho 6 elementos. Ok? Vamos passar para a próxima questão, a 19. Essa questão é a seguinte. Eu tenho aqui uma pessoa de 1,80 m, tá? Então, eu tenho aqui uma pessoa de 1,80 m, né? Aqui eu tenho uma pessoa de 1,80 m, de altura, está posicionada a 10 metros de distância de um poste, né? Então, eu vou colocar aqui um X, né? Como sendo o poste, né? Porque é o que eu vou querer saber o valor dele, né? 10 metros de distância de um poste.
ela observa que a sombra projetada pelo poste, vou colocar aqui, a sombra projetada pelo poste mede 15 metros, olha. 15 metros. A sombra projetada pelo poste. Enquanto a sombra dela, a sombra da pessoa, tá, mede 2,4 metros, ó, 2,4 metros. Então aqui eu tenho uma regra de 3, olha. Aqui eu tenho uma altura da pessoa que projeta uma sombra de 2,4 e aqui eu tenho o poste que projeta uma sombra de 15 metros. Então eu quero saber exatamente, olha, sob essas condições, sabe-se que a altura do poste é de. Eu quero saber a altura. Então, eu vou pegar, o x é igual a 1,80, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, na regrinha de 3, 1,80, 1,8 vezes 15, né? Dividido por 2,4. Né? Então, x é igual. Então, 1,8 vezes 15 é exatamente 27. Tá? 27 dividido por 2,4. E 27 dividido por 2,4 dá exatamente 11,25. Então, é exatamente a nossa alternativa A. Ok? Vamos passar para a nossa última questão, a questão 20 lá da prova, né? E, pessoal, antes de concluir com essa última questão, eu queria pedir que vocês aí deixassem o like de vocês, compartilhassem o vídeo e quem não for inscrito, dá uma força aí no canal se inscrevendo, tá bom? Vamos aqui para a última questão. A questão diz o seguinte: Marina foi a uma feira gastronômica com uma certa quantia em dinheiro. Na primeira barraca gastou 1/5 do que tinha. Então vamos logo resolvendo aqui. Eu vou montar da forma como a gente vai fazer. Olha, aqui, ó, ela tinha uma certa quantia. Eu vou chamar essa quantia de x, tá bom? Chamar essa quantia de x. Então, na primeira barraca, ela gastou 1/5 do que tinha. Então, vou colocar aqui embaixo, ela gastou 1/5 de x, né? Depois comprou, ó, gastou 1/5, vamos lá onde é que eu estava, gastou 1/5 do que tinha, né? 1/5 de x. Depois comprou um prato especial por R$50. Então, comprou um prato por R$50. Então, eu vou colocar aqui do lado gastos, né? Então ela gastou 1/5 de x aqui, depois gastou R$50 para comprar aqui, comprou um prato especial, depois ela em seguida gastou metade do que restava em sobremesa. Ela gastou metade do que restava em sobremesa. Então vou colocar aqui metade do que ela gastou. Quem é a metade? Olha, ela tinha x, né? Tinha x. Então, de x ela gastou 1/5. Eu vou colocar aqui menos 1/5 de x. Aí depois ela gastou 50. Então, menos 50. Então, aqui foi o que ela gastou, né? Então, ela gastou agora em sobremesa metade do que tinha, né? Então, pessoal, olha, como eu falei, ela gastou metade do que ela tinha, né? Porque, ó, aqui ela tinha x, então ela gastou 1/5, gastou 50, então esse valor aqui é o valor que ela ficou, né? Então, deste valor que restou, né, ela pegou metade e gastou com sobremesa, né? Eu vou colocar até aqui, ó, sobremesa, né? Ela gastou aqui, tá um pouco, mas tudo bem. Ela gastou com sobremesa, certo? Então, vamos continuar. Posteriormente, comprou uma bebida por R$20. Aí, gastou aqui mais 20, né? Finalmente gastou R$30 em produtos locais. Gastou aqui mais 30, né? 30.
E aqui no final diz, ao sair da feira, verificou que ainda tinha R$25, olha. Então, R$25 aqui foi o que sobrou, né? Ela saiu da feira com R$25, sobrou. Então, aqui a gente poderia fazer um sistemazinho, né, para descobrir o valor de X. Mas eu achei melhor resolver para vocês dessa forma. A gente começa do final, tá bom? Então, e vai vindo aqui para o início. Então, vai o seguinte. Restou 25. Ela restou 25. Então, vamos somar agora. Ela restou 25. Então, ela gastou aqui 20, gastou 30, dá 50, né? Então, com mais 25, 75. Então, até aqui, ela tinha o que? Eu vou colocar até uma setinha bem aqui. Até aqui, ela já tinha R$75. A gente vai somando, né, do final para o início para descobrir aqui o valor do X. Então, até aqui ela tinha R$75. Só que ela gastou metade do que tinha em sobremesas, né? E ficou com 75, que era o que ela tinha aqui. Então, neste caso, ela tinha aqui exatamente R$150, olha. Observem, ela tinha R$150 aqui, porque ela gastou metade com sobremesas, que foi exatamente 75. Porque quando ela gastou metade, ela ficou com 75. Então, ela tinha 150. Deu para entender? Viu, pessoal? Então, 150. Então, vamos subindo novamente. Então, aqui ela gastou 50, olha. Se ela gastou 50 aqui, então é porque ela tinha 200, tá bom? Então, eu vou subir mais aqui, ó. Ela tinha 200. Ela tinha 200 porque ela gastou 50 e ficou com 150, tá bom? Então, subindo aqui agora, quando ela gastou 1/5, ela tinha R$200. Ela gastou 1/5 desse valor e ficou com R$200. Então, se ela gastou 1/5, ela ficou com, eu vou colocar bem aqui embaixo, ó, ela ficou com 4/5 de X, que é igual a R$200. Tá? Ela tinha X, ela gastou 1/5. Se ela gastou 1/5, ela ficou com 4/5. Mas quanto ela tinha bem aqui? Ela tinha R$200. Tá bom? Então, ela gastou 1/5, ela ficou com 4/5. E é exatamente R$200. Agora, aqui ficou fácil, olha. 4x é igual a 5 vezes 200, que dá 1.000. Tá? Então, x é igual a 1.000 dividido por 4. Que x, vou colocar aqui, é igual a 250. Ok? Exatamente a nossa alternativa B de bola. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.